Bom dia a todos, que a paz e o imenso amor do Mestre Jesus possa nos envolver nesta manhã. Nós vamos nesse momento fechando os nossos olhos, buscando serenar nossos pensamentos, vamos esquecendo todos os problemas, todas as dificuldades que possamos ter tido nesta manhã de hoje. Vamos neste momento saudar nossos mentores individuais, rogando a este companheiro que possa estar conosco, que possa nesse momento nos elevar à presença de Maria Santíssima, nossa Mãe Espiritual. Nós vamos agradecendo a Maria, sentindo o seu envolvimento amoroso, rogando a ela que nos eleve a Jesus, nosso Senhor e Mestre, e unidos de mãos dadas em espíritos, vamos visualizando a figura do Mestre Jesus, com suas vestes brancas, com seu olhar suave a nos envolver, sentindo que o Mestre neste momento estende suas mãos em nossa direção. E envolvidos pelo seu olhar, vamos agradecendo ao Senhor a dádiva desta encarnação, a oportunidade que nos foi concedida de aprendizado, rogando ao Senhor que neste momento nos conduza ao Pai Criador de nossas vidas. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Que a paz e o imenso amor do Mestre Jesus possa continuar nos envolvendo. Nosso tema dessa manhã é a influência dos Espíritos em nossa vida. Antes de adentrarmos no assunto, vamos relembrar como os Espíritos se fizeram presentes na Terra e como foi que se manifestaram à humanidade. Sabemos que a humanidade teve 3 grandes revelações espirituais. A primeira com Moisés, quando recebemos de Deus os 10 mandamentos. A segunda com a vinda do Cristo na personificação de Jesus, que nos trouxe o Evangelho. E a terceira revelação, que foi o advento do Espírito de verdade com o Espiritismo. A terceira revelação ocorreu bem mais tarde, quando a humanidade já havia amadurecido para recebê-la com o avanço da ciência e da sociedade como um todo. Lembramos que a passagem de João em que Jesus nos diz: Eu rogarei ao Pai e Ele vos enviará um Consolador que irá relembrar tudo o que eu tenho dito. Assim tivemos várias manifestações que aconteceram em pontos diferentes da Terra que chamaram a atenção de um cientista e professor de nome Denisard Rivail Hippolyte, ou Allan Kardec. Após identificar e catalogar através de um grupo de médiuns, começou um trabalho que deu origem à primeira obra da terceira revelação, que foi o Livro dos Espíritos. Kardec, no Livro dos Espíritos, faz a seguinte pergunta. Na 525, ele pergunta: os espíritos exercem uma influência sobre os acontecimentos da vida? E os espíritos respondem: seguramente, visto que te aconselham. Continuando, ele pergunta: eles exercem essa influência de outro modo que pelos pensamentos que sugere, quer dizer, eles têm uma ação direta sobre o cumprimento das coisas? Sim, mas eles nunca agem fora das leis da natureza. Ou seja, não acontece de forma espetacular como muitas pessoas pensam. Pensamos e atraímos o que sintonizamos, o que queremos. Como existe uma grande diversidade de espíritos, podemos distingui-los pelo pensamento, pelo que pensamos, ou seja, bons ou maus. Se pensamos e alimentamos nossos pensamentos de coisas boas, atrairemos bons espíritos. Se pensamos ou alimentamos nossos pensamentos de coisas más, atrairemos
atrairemos os maus espíritos. Na pergunta 457, Kardec pergunta novamente: os espíritos podem conhecer nossos mais secretos pensamentos? E os espíritos respondem: frequentemente, eles conhecem aquilo que quereis ocultar a vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos podem lhe ser dissimulados. Nesse caso, pareceria mais fácil esconder uma coisa a uma pessoa viva que fazê-lo a essa mesma pessoa depois da sua morte? Certamente, responde os espíritos, e quando vos credes que ocultos, tendes frequentemente uma multidão de espíritos ao vosso lado que vos veem. Concluímos assim, companheiros, que através dos nossos pensamentos os espíritos nos dirigem. Nós vamos buscar agora o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8. Bem-aventurados aqueles que têm puro coração. No item 5, pecado por pensamento, adultério. Jesus, na seguinte passagem, nos traz: aprendestes o que foi dito aos antigos. Não cometereis adultério, mas eu vos digo que todo aquele que tiver olhado uma mulher com mau desejo por ela, já cometeu adultério com ela em seu coração. São Mateus, capítulo 5, versículo 27 e 28. A palavra adultério não deve ser entendida nessa passagem somente no sentido de seu significado, mas em um sentido geral. Jesus a utilizou várias vezes para designar o mal, o pecado e todo mau pensamento. A verdadeira pureza não está somente nos atos, mas também no pensamento, porque aquele que tem o coração puro não pensa no mal. Foi isso que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado mesmo em pensamento, porque é um sinal de impureza. O que nós podemos entender que significa que cabe a nós vigiarmos os nossos pensamentos, porque são eles que nos conduzem ao mal. E na pergunta 465 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: com que objetivo os espíritos imperfeitos nos impelem ao mal? E os espíritos respondem: para vos fazer sofrer como eles. E na 466, Kardec pergunta: por que Deus permite que os espíritos nos excitem ao mal? E os espíritos respondem: os espíritos imperfeitos são instrumentos destinados a experimentar a fé e a consciência dos homens no bem. Tu, sendo espírito, deves progredir na ciência do infinito, e é por isso que passas pelas provas do mal para alcançar o bem. Nossa missão é de colocar-te no bom caminho, e quanto as más influências agem sobre ti, é que atraís pelo desejo do mal, quando tens vontade de praticá-los. Eles não podem te ajudar no mal, senão quando queres o mal. Se és propenso ao homicídio, terás uma multidão de espíritos que manterão esse pensamento em ti, mas também terá outros que se esforçarão em te influenciar no bem, o que faz estabelecer a balança e te deixa no comando. Isto nos quer dizer que, embora os espíritos possam nos influenciar, teremos sempre o nosso livre-arbítrio. Sempre será a nossa escolha que definirá qual lado da balança pesará mais. Que possamos sempre sabermos realizar as melhores escolhas. Nós vamos assim, companheiros, através do Evangelho no lar, através das preces que realizamos, buscar a sintonia com os espíritos puros e os espíritos bons, para que eles possam nos trazer os melhores conselhos e orientações para a nossa vida. Nós vamos agradecendo a mensagem que nos foi trazida, vamos elevando neste momento nossos pensamentos ao alto e vamos vibrar muito amor pelo bem, pela paz universal. Vibremos amor pela paz no planeta Terra, vibremos muito amor pelo momento de transição pelo qual estamos passando,
Vibremos muito amor pelos nossos familiares, por todos aqueles que convivemos. Vamos vibrar muito amor pelo nosso equilíbrio físico e espiritual, para que possamos assim nos fortalecer. E deixemos vibrações em aberto para que sejam levadas aos locais de maior necessidade. Graças a Deus e que assim seja.